Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da sintaxe com os termos da oração. Nós falamos dos tipos de sujeito e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de predicado. Primeiro, lembrando, o que é o sujeito? Só para a gente fazer um link com a aula passada. O sujeito está sempre ligado à ação verbal. Lembra que nós falamos? Então, tudo que pratica ou que sofre uma ação é um sujeito. Lembra que eu falei que nós podemos ter orações sem sujeito e jamais orações sem predicado. Então, o que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que está ligado ao sujeito. Retirando o sujeito da oração, o que sobra é o predicado. Se a oração é sem sujeito, nós só temos predicado. Então, quem é o predicado? É tudo que se declara sobre o sujeito. Ou seja, novamente repetindo, retirando o sujeito da frase, tudo que sobra é o predicado. E nós podemos ter orações somente com predicado. E nós temos tipos de predicado também, como tipos de sujeito. Por exemplo, o primeiro tipo de predicado, nós temos o predicado nominal. Por que que ele tem esse nome? Porque nós vamos trabalhar com núcleo. Quando a gente fala de núcleo, a gente fala de centro. Então a gente fala de parte importante. Então o núcleo nominal, ele vai ter o centro do sentido baseado em um nome. O que é um nome? Quais são as classes representadas por nome? Nós temos os advérbios, nós temos os adjetivos e os substantivos. Nesse caso aqui de um predicado nominal, nós vamos ter sempre um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um predicado nominal, eu já sei que o centro da noção é um nome e não um verbo. O predicado verbal, eu tenho o centro como verbo. O verbo nominal, eu tenho um verbo e também um predicativo. Então, o primeiro tipo de predicado, nominal. Por quê? O núcleo do predicado é um nome, que funciona como predicativo do sujeito. Então, nesses dois exemplos aqui, a gente primeiro vai identificar o sujeito. Quem é o sujeito? É aquilo que está ligado à ação verbal. Então, eu tenho o verbo estar e o verbo continuar. Dois sujeitos, ela e elas. Então, retirando o meu sujeito, sujeitos simples, eu tenho dois verbos de ligação. Por quê? Por que são verbos de ligação? São verbos que não têm noção de ação. Eles não são nocionais. Eles somente ligam um predicativo ao sujeito. Então, quando eu digo que ela está cansada, qual é a minha noção principal? Ela está ou ela cansada? Ela cansada. E está só está ligando o sujeito ao predicativo dele, que nesse caso é o adjetivo cansada. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Elas continuam desempregadas. Cuidado com o verbo continuar. Nem sempre o verbo será só de ligação, como nem sempre um verbo é transitivo direto ou indireto. A gente pode ter várias transitividades do verbo. Nesse caso, continuar está me dando a noção de quê? De estado. Porque elas continuam desempregadas. Então, desempregadas é o predicativo do sujeito, elas. Nesse caso, eu tenho o quê? As minhas duas noções voltadas para o quê? O centro é desempregadas e cansada. Por isso, predicado nominal. Eu marquei em vermelho os verbos para mostrar para vocês que no predicado nominal, o verbo tem que ser de ligação. E os predicativos são as qualidades ou características atribuídas ao sujeito. Predicado verbal, agora já muda. O predicado verbal ele tem um verbo nocional. O que é um verbo nocional? Ele tem noção. Ele tem o quê? Ele tem uma ação. Ele tem um sentido. Ele não está ali para ligar. Ele será o centro do meu predicado. Vamos achar o sujeito. Os alunos estudam todos os dias. Qual é a noção principal? Os alunos todos os dias ou os alunos estudam? Estudam. Então, aqui está um verbo de ação. Eu não vejo nenhum predicativo do sujeito e nenhum predicativo do objeto. Então, eu tenho aqui simplesmente o sujeito ligado a um verbo de ação. Então, o centro do predicado é verbal.
Os professores continuaram a aula. Muito interessante. Lembra do verbo continuar? Nesse caso aqui, esse verbo, ele traz uma característica? Não. Ele mostra uma ação. Algo foi continuado. O que? A aula. Então a aula é um objeto direto do verbo continuar, sendo o verbo transitivo direto. Pois quem continua, nesse caso, continua algo. Então o centro da noção também é um verbo. Por então, predicado verbal. Predicado verbo nominal. Nenhum mistério. Se eu já entendi que o verbo, quando o verbo é de ligação e eu tenho um predicado nominal, eu já sei que eu preciso ter uma característica. Se eu tenho um centro verbal, com um predicado verbal eu tenho um verbo, eu tenho que ter uma ação. Para ser verbo nominal eu vou juntar os dois. Só que nós temos duas formas de predicado verbo nominal. A característica pode ser do sujeito ou a característica pode ser do objeto. Então no primeiro exemplo, os trabalhadores, sujeito, chegaram cansados. O que eu consigo perceber aqui? O verbo é de ação. Então eu já tenho um núcleo verbal. Porque os trabalhadores, eles chegaram. Mas além deles terem chegado, como que eles estavam no momento que eles chegaram? Cansados. Os trabalhadores chegaram e os trabalhadores estão cansados. Cansados é o núcleo nominal. Chegaram é o núcleo verbal. Então, cansados, predicativo do sujeito. Como que eu posso ter um predicado verbo nominal com o predicativo do objeto? O verbo tem que ter objeto. Quais são os objetos? O objeto direto ou o objeto indireto? Quando eu digo que eu considerei, quem considera, considera algo. Considerar é um verbo o quê? De ação. Considerou o quê? A resposta, objeto direto. Mas eu considerei só a resposta? Não. Eu considerei a resposta falsa. Então, falsa é uma qualidade do sujeito eu ou é uma qualidade da resposta? É uma qualidade da resposta. Então, o predicativo é do objeto. Então, nesse caso, eu tenho dois núcleos. Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Aqui se monta o predicado verbo nominal. Ok? Pessoal, até o nosso próximo encontro. Tenha uma boa tarde.